a outra caixa, eu já comecei abrindo direto aqui o drive, tirando ele. Primeira coisa que eu noto aqui, vocês já viram? Primeira coisa que eu percebo, já não é o mesmo drive da outra. Tipo de terminal diferente também. O reparo, a gente vai descobrir já se ele é igual ou não. Antes de abrir, de fazer qualquer coisa, multiteste nele. Vamos lá. Deixa eu botar aqui na escala correta. Deixa eu abrir aqui o terminal, encaixar o meu positivo no positivo e vamos ver. Tá ali, tem continuidade. Tá funcionando? Tá bom? Não sei, funcionando tá. Agora eu vou abrir para dizer, para ver se tá bom e também para conhecer a diferença dele pro outro que a gente abriu antes. E no teste de áudio, a gente vai também ver a diferença de som entre eles e de repente até promover uma troca de um dos dois para que fiquem iguais. Vamos ver. Vamos abrir esse cara aqui, tem que tirar a corneta para ter acesso aos parafusos. Soltos os parafusos, muita atenção sempre. Vou tirar aqui para não ficar com ele engalhando e de repente é um fiozinho ou a bobina dentro presa e eu penso que é o parafuso. Então já tiro o parafuso do lugar para ter certeza que vai sair com facilidade. Pode ver, o campo magnético é diferente, é totalmente diferente do outro, esse drive, né? E aqui a gente tem a nossa bobina, que é claro, é totalmente, mas completamente diferente daquela outra. Eu vou fazer um recorte no vídeo, colocar a imagem da outra aqui, para você poder comparar. Deixa eu chegar essa para o lado. Qual a diferença principal que você percebe aqui? Lá a gente tem a bobina, vou botar a imagem fenólica. É o material que é constituído, essa parte que se movimenta, que vibra e gera frequência. Fenólica. Essa aqui é um material tipo um alumínio ou um titânio, alguma coisa assim, por isso drive de titânio, tá? Por que isso? Qual a diferença principal? Fenólico é um material, vamos dizer, vou usar uma expressão que não é correta, mas para ficar mais popular você entender. O fenólico é quase como se fosse uma película de chifre de boi, tá? Ele é mais pesado, ele é um material mais denso, ele é legal, bacana, faz um médio bonito, mas na hora de fazer um agudo, frequência aguda o que é? Qualquer frequência. Olha aqui, já achei o problema dele, ó, só mexendo aqui, já mostra já. Frequência aguda o que é? Frequência é a quantidade de vezes que um cone, isso aqui também é um cone, mesmo tendo o centro aberto, é a quantidade de vezes que isso aqui vai vibrar por segundo. Tipo uma frequência de 8K, né, que é essa o S da voz, de 8.000 Hz, isso aqui vai vibrar 8.000 vezes por segundo. Então, ou seja, tem que ser um material levezinho, bacana, que dê essa velocidade de vibração. Como o fenólico é mais pesado, por mais que tu mande aquela frequência, dê volume nela, por questão mecânica, por questão física, ele não vai conseguir gerar 8.000 vibração por segundo. Até gera, mas não vai dar o som que tu precisa, ele não é eficiente para isso. Então, por isso a diferença de material titânio fenólico é a parte que vai se mexer, assim como o cone do falante. Tem de papelão, tem de fibra, né? Então é a parte que se movimenta, que vibra, para gerar a frequência que a gente escuta. Essa caixa, lembra que eu falei que o defeito dela, eu imaginava que era no cone do falante? Eu falava que eu tinha impressão de ouvir, no ouvir ela funcionando, que seria o papelão aqui dessa calota central solto num pedacinho e vibrando, fazendo um plec, 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 plec. Ou então, não era assim bem característico do tipo de som que eu ouvia pela minha experiência no áudio, mas poderia ser um rasgo nesse sentido aqui no cone, né? Em alguma parte do cone, um rasgo nesse sentido do centro para a borda, ou a borda soltando em algum lugar, que também não era bem característico do problema que eu ouvi no local. Mas, né, poderia ser, enfim, para mim era a calota. Quando eu abri a caixa, eu vi que não era. Agora, abrindo o drive, que a gente mediu, viu que estava bom, né? Não, medi, tá bom, ele tá dando continuidade, posso fechar assim. Como eu falei, na minha manutenção eu pego toda a caixa e vejo tudo, eu sou muito metódico nisso, eu já descobri qual é o problema dela. Tá vendo aqui minha bobina? Lembra na outra, né? Se você acompanhou o outro vídeo, viu que eu fico aqui assim muito sutil para ver se não tem algum descolamento, alguma coisa assim, se o fio não tá soltando. E olha aqui o que eu achei. Tá vendo? Isso aqui
Não pode acontecer. Essa bobina tem que estar perfeitamente, muito bem colada nessa parte, porque é a bobina que vai fazer isso aqui mexer. Essa bobina, ela vai receber um positivo e negativo aqui, tá? Recebendo positivo e negativo, nada acontece. Nada, não faz diferença nenhuma. Se ela estiver assim, no momento que ela reage com um campo magnético, com o ímã, a gente sabe que o ímã tu pega de um jeito, tu consegue encostar ele, ele até é perigoso, no ímã pesado tu pode te machucar, que ele vai colar um no outro. Se tu inverte um deles, ele afasta, né? Então, o ímã que está com a polaridade que ela vai estar combinando, positivo e negativo, vai querer colar, grudar um no outro, vai se atrair, vai puxar. Se tu inverte um dele, positivo com positivo, negativo com negativo, ele vai repelir, vai afastar. O que tu acha que acontece aqui? Isso aqui a gente chamava nas aulas de ciência na escola de eletroímã. Isso aqui é um eletroímã. Ele vai receber lá do amplificador um sinal positivo e negativo, que nem sempre ele é exatamente isso. Aqui é um padrão de referência para tu fazer a instalação, porque essa bobina, ela ora vai estar sendo carregada com um sinal positivo numa orientação, ora ela vai estar sendo carregada ao contrário. Para quê? Para ela reagir com esse cara. Então, quando ela recebe um sinal que combina com o campo magnético, que é igual ao campo magnético, o que ela vai querer fazer? Ela vai querer afastar dele, vai movimentar esse campo para afastar dele. Quando ela recebe uma carga que vai ser diferente do campo magnético, ele vai atrair ela e ela vai querer entrar mais nele, ou seja, vai causar a vibração da bobina. E é isso que tu está pensando mesmo. Então isso acontece 8, 10, 15, 20 mil vezes por segundo? Acontece. Exatamente, teu módulo faz isso. É o sistema push-pull. Empurrar e puxar, que acontece invertendo o positivo e negativo desse aqui em constante frequência para reagir com o ímã e ele ser atraído ou afastado, atraído ou afastado. E é o que gera o som que tu ouve. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Então tá, problema da caixa já encontrado, reparo danificado. Dá para colar? A gente pode até tentar. Tá vendo? Ele tá soltando todo. Pode até tentar, mas a dificuldade é encontrar a resina ideal para colar um material no outro. É fácil? Não. Extremamente difícil. Posso usar araldite? Até pode, só que tu vai mudar o peso do material, a força que ele vai fazer para movimentar aquilo ali vai mudar. O que vai acontecer? Tu vai mandar mais sinal, o fio que está aqui vai começar a pretear até um ponto de queimar, derreter, soltar tudo aqui, trancar ali dentro, quebrar. Então o mais prudente é troca do reparo inteiro. E como a gente já tem um drive diferente do outro, eu vou propor abrir todas as caixas deles para ver como estão as outras caixas e colocar tudo igual. Eu já faria o seguinte, nessas duas caixas, já trocaria os dois. Não me adianta deixar fenólico nela, porque o fenólico, como eu falei, pelo peso do material, não alcança agudos, não vai ter agudo. O que é prejudicial, já que eles contam simplesmente com um jogo de caixa desse para cuidar do som de uma área, então não tem como trabalhar sem o agudo. Tu está numa parte da igreja, tem agudo, na outra não tem. O que tu vai fazer na mesa? Tentar melhorar o que está ruim ou estragar o que já está bom? É complicado. Então, tentar deixar todos iguais, mas aqui está resolvido, visto que é o reparo. Tá? Vamos ver se a gente só troca ele ou troca os dois. Né? O outro fenólico, como eu disse, não vou deixar não. Identificado, então, o problema da caixa. Um drive fenólico, que não vai fazer as altas, não vai fazer o agudo. O outro drive, então, que seria para agudos, é um reparo muito semelhante ao reparo de tweeter, né? Dos ST302, o Super Tweeter, bem famoso. Só que de um material de pouca qualidade, que acabou soltando. É reparo barato. O reparo é barato. O conjunto todo já é outra história. Por exemplo, se tiver que comprar um conjunto todo igual esse para substituir esse fenólico, que vai ser substituído, sai um valor considerável. Mas o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer nessa situação aqui? Sai esse cara também. Não vou usar mais essa turma. Não vou usar mais essa corneta. Vão entrar os famosos ST302, tá? Vai um para cada caixa. Em termos de eficiência, mesma coisa que esse cara aqui, de altas, de agudo e tudo mais,
tá? Durabilidade muito boa também, vai com circuito, capacitor, resistor certo para eles e tenho certeza que vai ficar muito bom. Agora é fazer a adaptação então na caixa para poder prender e parafusar ele certinho, e para isso a gente vai usar a máquina laser para preparar essa parte também. Então, o que foi feito nessas duas caixas, né? Como a gente identificou, vocês acompanharam nos vídeos, os problemas que elas tinham, um dos principais era o reparo de um dos drives que tinha aqui, que é o mesmo reparo praticamente que vai nesse Twitter. Esse reparo, se você procurar na internet, vai achar como reparo de Twitter, não de drive ou alguma coisa parecida. Reparo de Twitter, é o tamanho similar, tudo ao reparo que vai aqui nesse cara. Então, não teria diferença de timbre entre o que ele vai me responder e o que o drive antigo que usava esse reparo ia responder. A principal diferença é que esses dois aqui estão com o reparo original da Selenium, é um Super Twitter que a gente chamava ST302 e fala bem mesmo, ele fecha legal, combina muito bem com esse tipo de falante. Então foi isso, tiramos o drive fenólico que tinha, que não faz agudo, faz só um médio, e o corte que tem na caixa já era um corte já para esse aqui, que provavelmente era o original delas, ou seja, já era um corte para Twitter. A corneta, vocês puderam observar no outro vídeo que o drivezinho não fala nada com esse corte que tinha ali, mas com o Super Twitter casou muito bem. Então as duas caixas 100%, agudo, médio grave, tudo funcionando certinho.